Queridos alunos, boa tarde. A nossa aula de hoje, matemática. Vamos às correções? Pegue o seu PET, página 15, onde nós temos aí a atividade número 1, onde eles mostram para vocês as medidas de uma caixa, né? Então nós temos aí comprimento, largura e altura tridimensional. Então vamos à página 16, onde estão as atividades? Vamos lá, número 2. Veja quanto você está medindo. Encoste em uma parede bem retinha e peça a alguém para marcar sua altura. Em seguida, utilize a sua mão, o palmo, para fazer esta medida. Peça um adulto para fazer essa medição com a mão, palmo dele. Ou seja, o que ele quer que você faça? Eu expliquei na última aula que ele quer que você encoste na parede, marque na parede o seu tamanho, a sua altura. Depois você vai pegar nesse espaço que você mediu, que dá o seu tamanho, e você coloque lá o seu palmo. Você vai pegar a mão do mindinho ao polegar, ou o contrário, não sei como que você quer fazer, de repente você quer fazer assim, né? Não sei, eu mediria assim, né? Então é melhor começar de baixo para cima. Então você começa lá contando e vai ver quantos palmos vai dar. Eu recebi atividades que a pessoa pôs 9,5, 9,3, eu queria saber como que é 9,3, porque contou 9, depois pôs 3 dedos. Então precisaria colocar que são 3 dedos. Porque aí fica aparecendo vírgula tantos, né? Fica meio assim, né? Eu deduzi, mas não estava claro. Então é preciso que você meça. Aí se deu 9,4, então 9 palmos, 4 dedos, tá? Escrevam isso. E você vai fazer isso com a sua mão, que é menor, e depois vai fazer com a mão do adulto. Então aí na primeira atividade do exercício 2, fala assim, quanto você mediu com o seu palmo? E aí você vai colocar lá quanto deu com o seu palmo. E aí quanto deu com o palmo do adulto? Do mesmo jeito que você fez, o adulto que estava com você vai fazer. Ah, não tinha nenhum adulto na hora? Então, a hora que esse adulto chegar, você faça essa atividade. Porque como que você vai encostar, vai riscar? Não, precisa de alguém, né, para que fique uma coisa bem feita. Então, você vai deixar essa atividade para fazer quando tiver um adulto. Vamos para a terceira opção. Foram diferentes as quantidades de palmos? Sim, foram diferentes, eu já sei que foi. Aí pergunta, por que você acha que isso aconteceu? Isso só acontece por causa da diferença do tamanho da mão. Pega uma mão de adulto e uma mão de criança, e quando é criança menorzinha, a gente ainda tem um hábito de colocar a mão dentro, né? Aí põe aquela mãozinha na palma da sua mão e olha sua mão como é que tá pequenininha. E ela vai crescendo. Chega uma hora que tá o mesmo tamanho. Mas enquanto é criança, é uma mão menor. Até porque as pessoas crescem proporcionalmente, né? Então, é criança, a mão é menor. Vai crescendo, a mão também cresce, né? Então, por quê? Porque a sua mão é menor. Então, seu palmo também vai dar menor, porque é de um adulto. Ok? Todo mundo entendeu isso? Todo mundo fez direitinho? Vamos para o número 3. Utilizando a régua ou outro objeto de medida que tiver em sua casa, meça alguns itens. E aí ele trouxe para você cama, cadeira e mesa. Na aula anterior, eu disse para vocês que eu havia utilizado fita métrica, a minha trena. E ele diz que você pode também usar uma régua. Então tem aqui 3 objetos para medida. Ah, mas só tem esses 3? Não. Tem vários instrumentos para medir
que você pode utilizar dependendo da situação. Em sala de aula, nós já fizemos medidas de tamanho de lápis. Pega um lápis, tamanho novo, sem apontar ainda, e aí você fala, são tantos lápis. Ah, mas como assim? Olha, assim, simples. Tantos lápis. Você pega o seu lápis, ele tá normal, tantas borrachas, tantos polegar, tá? E você vai medindo o que você precisar, tá? Tantos pés, pé é muito normal, né? Usar pé. Antebraço, né? Essa medida, ó, daqui a aqui, que dá pouco mais que um palmo. Tem gente que dá um palmo certinho, né? Então, esse antebraço, tá? Então, você pode usar várias maneiras de medidas, várias. Vai depender do que você precisa. Então, aqui nós temos a cama. Vamos à cama, então? Eu utilizei medidas padrão, tá? De cama eu usei medida padrão. Eu usei medida para cadeira e para mesa. A cadeira e a mesa eu medi. Mas a cama eu não medi, não. Eu deixei para medida padrão, tá? Então, vamos lá. A altura de uma cama de solteiro é de 98 centímetros. E de uma cama de casal é 1,21 m. Isso é padrão, tá? Ah, mas lá em casa a cama mede 2 metros. Não, isso aí já são camas, que são as famosas King ou Queen, né? São essas camas que é tamanho extra, tá? Cama padrão, uma cama padrão. Então vamos lá. Comprimento. O comprimento de uma cama de solteiro é de 1,97 m. E uma cama de casal, 2,05 m. Uma largura de uma cama de solteiro, 80 centímetros. E de uma cama de casal, 1,57 m. Cadeira. Uma cadeira, eu medi a cadeira e a cadeira que eu medi tem 1,10 m de altura do pé ao finalzinho do encosto. 1,10 m. Comprimento, 40 centímetros. E a largura, 42 centímetros. Mesa. A mesa que eu medi tem 80 centímetros de altura. Ela tem um comprimento de 1,80 m, e a largura 82 centímetros. Então, essas são as medidas que eu fiz e a outra que eu peguei em medidas padrão. E ficou assim corrigido as atividades da página 16 do seu PET. Esse é o PET da primeira semana, matemática, corrigido, e as atividades que eu receber relacionadas a ele, eu quero também corrigidas. Tem gente que ainda não me mandou as atividades dessa semana, as de matemática. Eu acredito que estão esperando a correção. Então, se está esperando a correção, ela precisa vir corrigida. De preferência com o C, tá? Que é para eu ter certeza que você corrigiu. Porque ainda assim eu vou olhar. Porque você colocar o C lá sem ter corrigido é muito simples, né? Mas eu vou olhar se você fez essa correção. Senão eu vou te devolver, tá? Ou vou te mandar um e-mail devolvendo a sua atividade, perguntando por que não está corrigida, né? Eu tô com tempo para isso, né? Então eu estou fazendo tudo isso. Eu disse, vou me organizar e aí a cada atividade que chegar eu vou acompanhar. Tem gente que ainda não me mandou atividade, eu tô aguardando, né? Então vamos lá, até a atividade da semana passada, tá? Que já foi enviada, já foi corrigida do livro e as pessoas ainda não me mandaram. Fica esperando acumular. E quando eu começo a cobrar, fala, qual que é? Não sei, você tem ela aí. Então vamos organizar e vamos enviar em dia, tá? Vamos à correção da atividade que eu mandei na quarta-feira. Né? Fica achando que é terça, né? Esquecendo que teve feriado. Então, atividade de quarta-feira. Medidas de comprimento. Nós temos aí, primeiro, um quadrinho, né, que fala assim, nesta sala, vamos montar o nosso bazar.
Aí ela tá contando e os meninos estão ali. Tá um monte de caixa e eles estão ali. Depois tem assim, por que o Senhor não usa a régua? Queria saber por que ele não usa uma régua. Mas olha o tamanhozinho de uma régua, né? Muito pequeno. E aí fala assim, a trena é mais comprida, por isso é melhor. Foi quando eu mostrei pra vocês que a trena, ela é melhor porque essa trena minha, por exemplo, ela tem 5 metros. Pensando numa trena de 5 metros e uma régua com 30 centímetros para medir toda uma construção, muito melhor usar uma trena. Não que a régua não dê para usar, mas pensa o tempo que vai gastar para medir com uma régua, enquanto eu posso medir com uma trena, né? Então, continuando. Ele está medindo ou pesando o Pedro? E aí o menino responde, ele está medindo e pesando. Todo mundo conhece esse aparelho aqui, né? Quando você vai ao médico, ele faz isso. Criança, então, ele faz com mais frequência, porque ele fica monitorando, né, seu peso, sua altura, se você está crescendo dentro do padrão. Desde que era bebê ele faz isso, né? Então, vamos lá? Que instrumento você conhece que são usados para medir comprimento? Eu já mostrei para vocês, eu mostro novamente. Nós usamos a régua, a trena, a fita métrica, o palmo, o pé. Ah, eu coloquei isso, não tem problema, tá? Eu estou mostrando esses, eu acredito, né, que a maioria deve ter colocado isso. Tem uns que ficam com preguiça de escrever e pensam assim, régua, pronto, não quer escrever mais nada, como se só régua fosse instrumento de medidas, né, gente? Ele perguntou instrumentos e não instrumento. Então vamos colocar mais aí. Mostra que você entendeu. Letra B. Qual a diferença entre as palavras comprimento e cumprimento? E aí, na explicação, eu não respondi. Eu falei, vamos, se você não sabe, você pesquisa a diferença desse Ozinho aí pro U que tá no outro. Então, você, ó, a diferença, quando eu falo em comprimento, eu digo que é no sentido de extensão, de tamanho, de dimensão. É aquilo que eu meço. Qual o comprimento, qual é o tamanho, qual é a medida. Então eu vou usar um instrumento para medir esse comprimento. E quando eu falo em cumprimento, é saudar alguém, é cumprimentar, são as saudações. Então eu falo bom dia, boa tarde, boa noite, mostra que eu sou educada. Né? Faz parte das obrigações de uma pessoa educada. Cidadania também, né? Então vamos para número 2. Veja como Rodolfo, Cristiano e Rodrigo mediram o comprimento do canudinho. Qual deles está errado e por quê? Então, quando nós falamos aqui, você vê que aí tem uma régua. Nessa régua, o Rodolfo coloca o canudinho a partir do 0. Então ele coloca aqui no 0 e o canudinho vai até o número 3. Aí ele mede o canudinho aqui do 0 ao 3. Então se é do 0 ao 3, tem aqui ó, 1, 2, 3. 3 centímetros. E aí ele diz que o canudinho, ó, a medida do comprimento do canudinho é igual a 3 centímetros. Então ele mediu aqui, 3 centímetros. Onde está meu dedo? Ó, daqui até aqui, 3 centímetros. Depois o Cristiano pega o canudinho dele e coloca aqui no 1. Quando ele pega aqui no 1, ele vai até o 4. E aí, como ele começou no 1 e foi até o 4, ele fala que o canudinho dele tem 4 centímetros. Então, se ele pegou aqui, ó, ele contou aqui, ó, 1, 2, 3 e o 4. Tá certo isso? Depois o Rodrigo, ele pegou o canudinho dele, começou no 4 e foi até o 7. E ele diz que o canudinho dele mede 3 centímetros. Ele contou aqui, ó, 1, 2, 3. Então, o canudinho do Rodrigo também tem 3 centímetros. Aí ele quer saber de você quem está errado e por quê. Quem está errado é o Cristiano. Por que que o Cristiano está errado?
Porque ele contou os números, ele contou o 1, o 2, o 3 e o 4. Então, se ele contou do 1 até o 4, tá errado, porque ele não pode contar, ele não pode pegar os números que estão aqui do início até o fim, ele precisa contar os intervalos. Então, ele vai contar aqui, ó, 1, 2, 3. Então, ele está errado. Por quê? Porque ele contou o inteiro. Eu coloquei assim, está errado, devemos contar os intervalos e não o primeiro e o último número. Aí depois assim, ó, Cristiano olhou o primeiro e o último número, 1 e 4, e deduziu que seria 4 centímetros. Ele deduziu, ele não contou, ele não observou os intervalos, ok? Então vamos para o próximo. O próximo exercício aí da sua folhinha é: estime a medida da altura indicada em cada figura e então ligue as figuras às medidas correspondentes. Essa atividade aí é só para que você deduza. Na verdade, nem precisa deduzir nada, né? É só você pegar e ligar, é para que você tenha uma noção de altura. Quando a primeira imagem aí tem alguém encostada numa parede, num muro, não dá para ver o resto, né? Mas um muro. E aí diz que tem 80 centímetros. Sim, porque 80 centímetros, né? É bastante. Então eu pego aqui, ó, a minha fita métrica. Aí na minha fita métrica eu pego aqui, ó, do 1, e aí eu vou descendo. Como ela tem 1 metro, 1,5 metro, ou 150 centímetros, então 80 centímetros tá aqui, ó. Então isso tudo aqui são os 80 centímetros, isso é muito. Então o primeiro aí, 80 centímetros, você vai ligar ao muro. Depois tem 20 centímetros. 20 centímetros, eu não preciso nem da fita, né? Porque se a régua tem 30 centímetros, quando eu pego aqui, ó, é 20 centímetros. É o tamanhozinho dessa perninha aí de mesa, tá vendo? Que não dá nem na cintura do homem direito. Então isso aqui é 20 centímetros, tá? E quando fala em 2 centímetros, 2 centímetros é só isso aqui, ó. Menor do que o canudinho lá que o Rodolfo, o Cristiano e o Rodrigo estavam medindo. Então 2 centímetros é o que nasceu aí, é o brotinho da planta dela. Então 2 centímetros pequenininho. Então você vai ligar direto assim para baixo e aí você terá a resposta correta. Vamos para o 4. A professora mediu a altura de alguns alunos da escola. Veja no quadro abaixo a altura desses alunos e responda às perguntas. Nós estamos aqui com uma tabela de altura, tá assim, altura de alguns alunos em centímetro. Sérgio mede 1,41 metro. Márcio, 1,76 metro. Paulo, 1,70 m. Gustavo, 1,27 m. Fábio, 1,65 m. Fernando, 1,69 m. Então, a gente sabe que esse que está aí na balança, de 1,27 é o Gustavo, né? Então, vamos lá, letra A. Desses alunos, quem é o mais alto? Quem é o mais alto? 1,76? Márcio. Se o Márcio é o mais alto, quanto que ele mede? 1,76. Letra B. Quem é o mais baixo? Olha lá, quem é o mais baixo? O Gustavo. Quanto o Gustavo mede? 1,27. Letra C. Qual é a diferença entre a altura de Márcio e de Gustavo? A diferença é de 49 centímetros. O que você fez? Você pegou lá, ó, perguntou a diferença do Gustavo e do Fernando. Você pegou o Gustavo, que tem 1,27, pegou o Fernando, que tem 1,69. Não, letra C. É do Márcio e do Gustavo, não tem Fernando não, desculpa. Do Márcio e do Gustavo. Então o Márcio tem 1,76 e o Gustavo 1,27. Então a diferença entre eles é 49 centímetros. Letra D. Quantos centímetros Gustavo é mais baixo que Fernando? Agora que entrou o Fernando, né? Então o Fernando tem 1,69 e o Gustavo tem 1,27. Então
1,69 menos 1,27, 42 centímetros. Então, Gustavo tem 42 centímetros menos que Fernando. Letra E. Quantos centímetros Fábio é mais baixo que Paulo? Fábio é 5 centímetros mais baixo que Paulo. Por quê? Porque o Fábio tem 1,65 e o Márcio tem 1,76. Então, ele tem 1,70. Paulo, oh meu Deus. Quantos centímetros Fábio é mais baixo que Paulo? Paulo tem 1,70. E o Fábio tem 1,65. Então, a diferença é 5 centímetros. Número 5. Leia e complete as frases com atenção. Andaremos 800 metros nessa trilha até chegarmos ao rio. Depois, andaremos mais 200 metros pela margem do rio até a cachoeira. Os instrutores aí do acampamento estão mostrando a trilha. Aí pergunta assim, metros mais, 800 metros mais 200 metros, tá aí, completou. A distância do acampamento até a cachoeira é de 1.000 metros ou 1 quilômetro. Tá? Então, aí termina a correção de matemática da semana, primeira semana PET 4. E como voltaremos na próxima semana, na segunda-feira, né, já que não tem feriado, com a segunda semana PET 4. Segunda semana PET 4, voltaremos na segunda, tá? Para aula de matemática é só. Até mais.